Fala, povo de Deus, graça, paz e prosperidade, sejam todos muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus, eu quero declarar que, como a palavra de Deus diz, aonde você colocar suas mãos, tocar a planta dos teus pés, você será abençoado. Que alegria, queridos, estarmos aqui mais um dia e cremos que o Espírito Santo marcou um encontro conosco. Nós estamos aqui orando, clamando, buscando a face do nosso Deus, guardando contato com o Criador. E eu quero compartilhar uma palavra profética sobre a tua vida. Você que está chegando aí, se você puder se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações, compartilhar com o máximo de pessoas. Creio que certamente Deus vai te abençoar. Quero compartilhar uma palavra que foi gerada no meu espírito e eu creio ser uma palavra que Deus vai abrir o seu entendimento, que Deus vai liberar coisas do alto sobre a tua vida e vai te abençoar no nome do Senhor Jesus. E no final, fique até o final que eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Quero falar um pouco sobre o caráter do verdadeiro profeta, a integridade que marca uma geração. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que queimou no meu devocional quando eu lia. Se encontra em 1 Samuel capítulo 12, sabe? Saltou dentro de mim essa palavra. Samuel já era velho aqui, queridos. Preste atenção, ele se colocava diante do povo e interessante, ele faz uma declaração tremenda e poderosa. Nós já vamos ler, sabe, é uma pequena introdução que eu estou dando aqui. Ele não só falava sobre a sua caminhada, sabe, mas ele deixa claro que a sua vida era o próprio testemunho da sua integridade. Ele mesmo dizia e deixou registrado aqui nas escrituras. Vamos acompanhar isso que é muito poderoso, você já vai entender. Em 1 Samuel 12, capítulo 12, versos do 2 ao 5, diz assim: eis que já sou velho e cheio de cãs, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu vos tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor. Olha, ele estava colocando a integridade dele, o caráter dele à prova, queridos. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Se tomei boi de alguém, se tomei jumento, se defraudei alguém, se oprimi alguém, se das mãos de alguém recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ou seja, ele estava falando, se eu fiz algo aqui dessas coisas que está escrita, eu vou restituir. Então disseram, em nada nos defraudaste. Note isso, o povo estava testemunhando e testificando do profeta. Não era ele, era o povo. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste nas minhas mãos. E o povo disse, ele é testemunha. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, hoje, sabe, esse profeta não é diferente do profeta de hoje. Tanto eu quanto você, escute isso, o profeta não se autopromove. A integridade é o teu testemunho. Sabe, Samuel aqui, ele não fez campanha para provar quem ele era. Ele não falava a quem ele era. Era algo que estava nele, o fruto do Espírito, a presença do Espírito Santo, a integridade, o caráter dele que falava sobre ele, não eram as palavras dele. Ele simplesmente disse, como nós lemos aqui, eis-me aqui, testemunhai contra mim. Isso é muito forte, queridos. Sabe, nós somos
a Bíblia que o mundo lê. Samuel era a Bíblia, era a pessoa que as pessoas ao entorno dele lia ele. Sabe, o povo aqui, é interessante que o povo aqui não podia acusá-lo de nada. Eles não podiam falar da integridade do profeta. O verdadeiro profeta, ele é íntegro, ele é reto, ele tem um caráter ilibado, sabe, na igreja, fora da igreja, na rua, no trabalho, na família. O verdadeiro profeta, ele é íntegro em todos os lugares. E eu vou além, eu vou ministrar sobre isso. O verdadeiro profeta é uma extensão do caráter de Cristo. Ele vem direto dos céus. Ele é a representação de Jesus Cristo nessa terra. Sabe, queridos, interessante que ele fala: vocês podem testemunhar contra mim se eu tenho algo aqui. Mas o povo não pôde acusá-lo de nada. Escute isso. Hoje, em dias de tantos, uma infinidade de escândalos, o Senhor procura levantar vozes que não precisam se explicar. A própria vida limpa, sabe, o caráter da pessoa, a vida íntegra, limpa, será a maior defesa. Será a minha e a sua integridade, será a maior defesa contra más línguas, contra o inferno, contra muitas vezes um sistema. É a minha e a sua integridade física. Sabe, o caráter, ele é a maior profecia. Eu vou repetir isso aqui. O caráter de uma pessoa, ela é a maior profecia. Sabe, nós medimos a estatura espiritual de uma pessoa, não é pelos dons que ela tem, não é pelo que ela fala, não é pelo que ela faz, mas é pela sua integridade, pelo seu caráter, é pela tua mente de Cristo, por ser uma pessoa ilibada em Deus. Isso é a maior profecia. Como eu disse, ele não precisa falar, a própria presença do Espírito dá testemunho dele, ainda que muitos não veem, não reconhecem, levanta inveja, levanta muitas vezes as pedradas, os adversários, mas a própria integridade a integridade espiritual dele é a parte que dá testemunho. Sabe, ele era ungido, Samuel era ungido, mas não se apoiava só na unção. Como eu disse, não é isso que afere uma pessoa ser ungida, uma pessoa ser um profeta de Deus. Ele não é o aferidor, os dons, os milagres que ele opera não é o aferidor, mas um dos pontos que Deus afere, que Deus aprova, que Deus chancela um profeta é o caráter e a integridade dele, porque os dons, a vocação são irrevogáveis, como a Bíblia diz, mas são dadas por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de discorrer essa mensagem aqui. Para e pensa comigo. Você acha que Deus, ele aplaude a pregação no YouTube, a ministração na igreja, as operações de milagres? Você acha que Deus fala: uau, que coisa tremenda que está acontecendo ali? Você acha que Deus, eu estou te fazendo essa pergunta, você acha que Deus se impressiona com isso? Com os milagres, com a eloquência, com a pregação, com a palavra poderosa, com os milagres, com mortos ressuscitando, paralítico? Você acha que o arcanjo Miguel vai lá e fala: Jesus, Senhor Pai, olha lá aquele homem, o Senhor não está vendo como ele é poderoso? Queridos, isso não impressiona a Deus. Talvez você nunca ouviu isso. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o caráter, é a santidade, é a integridade, aquele homem que luta contra o pecado, que peca, que erra, como a palavra ela deixa clara que nós vamos falhar, nós não somos perfeitos, mas é aquele homem que está sempre dedicando uma vida, sabe, a alegrar, a agradar o coração de Jesus, que está querendo exercer o temor
temor, é a pessoa que anda, sabe, íntegra diante de Deus e diante dos homens, sabe, ele não se apoiava na unção. Samuel, ele dizia, nada achastes nas minhas mãos, aqui como está no versículo 5, ele estava falando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei como eu tenho andado, eu sei, sabe, a forma que eu tenho me portado com temor diante de Deus. Ele disse, nada vocês acharam nas minhas mãos. Sabe, queridos, mãos limpas são sinal de ministério aprovado. Eu vou repetir, mãos limpas são sinal de ministério aprovado. Salmos 24, 3 ao 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O profeta verdadeiro, escute isso, incline os teus ouvidos aqui, os teus olhos. O profeta verdadeiro não só fala, ele é a própria mensagem viva de Deus. Eu vou repetir para isso frisar dentro do teu espírito. O profeta verdadeiro, genuíno, não só fala, ele é a própria mensagem viva de Deus. Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus e falar, Espírito Santo, me levanta nessa geração, nesse momento, nesse tempo, para eu ser um profeta, uma profetisa genuíno e verdadeiro do Senhor, que vai carregar, e eu vou carregar a própria mensagem com a minha vida, não com as minhas palavras. Meu Deus, isso é muito forte. O verdadeiro profeta, queridos, não negocia a verdade. Sempre que você vê um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não negocia a verdade. Ainda que aquilo custe a cabeça dele, ele não negocia a verdade. Lembra de João Batista? Lembra do profeta Jesus? Esse Jesus, a Bíblia fala, varão profeta, poderoso em obras diante dos homens e diante de Deus. Jesus era profeta. Homens e mulheres que são verdadeiros profetas, eles não negociam a verdade, eles não negociam a mensagem, eles são arautos, eles não mudam, eles são o que são. Doa a quem doer. Samuel sempre disse a Israel, o que Deus mandava. Samuel sempre dizia o que Deus mandava, mesmo que doesse. Como eu disse aqui em 1 Samuel 12, do 14 ao 15, observe isso comigo. Vem aprofundar nas escrituras aqui comigo. Se temerdes ao Senhor e servirdes, e deres ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandato do Senhor, então vós, como também o rei que reinar sobre vós, sereis seguidores do Senhor vosso Deus. Mas se derdes ouvidos à voz do Senhor, mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas se fordes rebeldes ao mandato do Senhor, a mão do Senhor será contra vós. Escute isso. Hoje, queridos, muitos só querem ouvir palavras agradáveis. Note aqui, o povo queria ouvir o que convinha, o que agradava, o que era, sabe, bom para os ouvidos. Mas o profeta verdadeiro, ele fala o que Deus manda. Escuta, ele fala o que Deus ordena. Ele é um arauto, ele não muda a mensagem. Ele fala o que Deus mandou ele falar, não o que o povo deseja ouvir, não o que uma pessoa deseja ouvir, mas ele fala por parte de uma unção, por parte de Deus, por parte de uma vocação. Ele é um profeta que declara aquilo que Deus manda ele falar. Sabe, Jeremias foi um profeta assim. Jeremias, os profetas foram profetas que, sabe, eles denunciavam o pecado, eles falavam que estava errado, eles traziam o povo ao arrependimento, e nós precisamos ser essas pessoas íntegras diante de Deus. Jeremias 23, 28 e 29 diz assim: o profeta que tem sonho, olha como isso é forte, conte-o como apenas sonho,
mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Fale a minha palavra. Deus está falando, fale a minha palavra, não a palavra do profeta, não a palavra, dele, mas a palavra de Deus. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra. Fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Queridos, isso é muito forte, isso é muito profético para esse tempo, para esses dias. Não são as suas palavras nem a minha que vão me justificar ou te justificar, mas sim as suas ações e atitudes. Não são as suas palavras que vão te justificar, mas são as suas ações e as suas atitudes, a sua integridade diante de Deus. Sabe, queridos, isso se conecta direto com Samuel aqui. Ele não precisava se defender, como nós lemos aqui, com palavras, mas ele tinha a vida dele que testemunhava. Ele era uma carta viva, como o apóstolo Paulo falou, carta viva de Cristo, bom perfume que estava sendo emanado no meio de um povo corrupto, no meio de um povo que não queria um Deus, no meio de um povo que estava perdido, mas Samuel estava ali reto, íntegro diante daquele povo, o povo falou, ele é testemunha, porque, sabe por quê? As ações falam mais alto do que qualquer discurso. As minhas e as tuas ações falam mais alto do que qualquer discurso. Nós precisamos, ser as mesmas pessoas, tanto na igreja quanto fora da igreja, no trabalho, no passeio, no shopping, com a família, seja em qualquer lugar, ou acaso nós saímos da igreja, o Espírito Santo sai de nós. Ele nos assiste, irmãos. Ele nos assiste em qualquer lugar aonde nós nós estamos carregando a presença do Espírito Santo, e eu quero falar isso para você. Isso é profético para esse tempo. Ele e eu e você, nós precisamos estarmos com a vida reta, íntegra diante de Deus. John Wesley, ele dizia: dê-me 100 homens que não temam. Escuta isso, John Wesley, ele falava: dê-me 100 homens que não temam, senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito tremendo para os dias de hoje. E eu quero declarar e eu quero te dizer: Deus está levantando homens e mulheres com caráter ilibado, que vivem a palavra na prática, com a sua vida transparente, não apenas na teoria. Essas pessoas são o choque de Deus no mundo. A vida delas, a vida dessas pessoas será a evidência da unção de Deus. Se você crê que Deus está fazendo isso hoje e que você faz parte desse exército celestial, declare aí: Senhor, me levanta para esse tempo. Eu quero ser essa pessoa que Deus, ele vai ouvir a tua oração. É perigosa essa oração, mas você vai ver que você vai começar a ser transformado por Ele. Ele vai fazer um rebuliço santo e Ele vai começar a inserir em você o DNA dos céus, o DNA de Cristo. Você recebe essa palavra? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Se essa palavra te tocou, se essa palavra deu um norte para a tua vida, se essa palavra falou com você de uma certa forma, reaja compartilhando, enviando aí para alguém, porque Deus vai te abençoar. E vamos caminhar juntos aqui, porque você verá a grande obra que Deus vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra está entregue. Eu quero, Senhor, agradecer por tudo, Pai. Obrigado por estar falando conosco. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Pai, nesse tempo, Pai, sermos parecidos com Jesus.
Nos ensina, Pai, a ser parecido com Jesus Cristo. Amado, precioso Espírito Santo, nos ensina, Pai, em nome de Jesus, nesse tempo, nessa circunstância, nesse momento, a sermos como o Pai, ter o caráter do Pai, termos os princípios do Pai, não mudar, não ser corrompidos e nem ser levados por qualquer vento de doutrina. Levanta, Pai, homens e mulheres, Pai, imbuídos de uma graça sobrenatural, a qual o Senhor está levantando para esse tempo. Senhor, hoje nós colocamos diante de Ti como Samuel, como o profeta Samuel, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, purifica, Senhor, as nossas mãos, limpa o nosso coração, dai-nos, Senhor, um caráter irrepreensível diante, Senhor, de Ti e diante dos homens. Levanta nesta geração profetas verdadeiros, Pai, genuínos, que não se corrompem, que não negociam a verdade e que vivam, Senhor, o Evangelho com inteireza, Pai, e com pureza. Que o nosso, Senhor, agir fale mais alto do que nossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, sopra o Teu fogo, sopra o Teu fôlego, sopra a Tua vida, sopra a Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, sobre cada vida que está assistindo aqui. Em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo marque, Senhor, cure e liberte, Pai, e libere também a unção do verdadeiro profeta sobre esta geração. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, e nós declaramos que nós seremos, Pai, profetas genuínos. Declare aí: eu sou um profeta, uma profetisa genuína, que não vou se corromper. Declare aí: eu não trocarei a minha primogenitura, o meu chamado, o meu propósito, os meus dons, a minha vocação. Escute a palavra que o Senhor colocou na tua vida. Diga aí a mensagem que você carrega: eu não trocarei por um prato de lentilha. Eu não trocarei a minha primogenitura. A tua primogenitura fala daquilo que Deus depositou em você. Você é uma voz, você é um arauto de Deus, que Deus está levantando nesse momento, nessa geração, para fazer a diferença. Em nome de Jesus, Pai, cobre cada um com o precioso sangue de Jesus, e que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, Pai. Eu oro, Pai, se tem alguém enfermo, que eles sejam livres dessa enfermidade e sejam curados. Agora, pelas pisaduras de Jesus Cristo, receba a tua cura, receba o livramento, em nome de Jesus. Eu abençoo você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Graça, paz, prosperidade. Tenham todos aí uma noite abençoada e uma semana de vitória, cheios, regalados da presença do Espírito Santo. E lembre-te, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra vós? Queridos, ninguém pode te deter. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.